Let's start. Gente, então, ó, aqui na página, let's see, 53, 53, here. Ó, 53. Nós temos uma página que se refere a alguns pronomes, tá? Object pronouns, que são esses aqui, ó. Us, then. Deixa eu só voltar aqui nessa aqui, ó. Here. Na página, let's see, 52. 52. Here. Ó. Object pronouns. Read this. Deixa eu ver. Vou para cá. Read this ad or advertisement, que é cartaz, tal, for an organization that helps hospitals to take care of need children. Then answer the questions. Tinha isso aqui, ó. Help us to help them. There are children all around the world who can't pay for medical treatments, que a gente conversou sobre as aulas passadas, para a aula passada, que vocês comentaram comigo, né? Das doações, enfim. Aí ficou para a gente trabalhar com esses pronomes aqui, ó. Ok? Primeiro o teacher vai resolver o exercício e depois a gente vai comentar sobre o uso de cada um deles, ok? Então, number 2. Observe the sentence. Help us to help them. In the ad. Ad é o anúncio. Help us. Deixa o teacher circular aqui. Us and them. São os dois que a gente vai estudar. Observe the sentence. Help us to help them. In the ad. Nos ajude para ajudar eles. Then, check the correct answer. Depois marque a alternativa correta. Letter A. The pronoun us refers to. O pronome us refere-se a quem? The children, as crianças, or Health Children Organization, ou a organização que ajuda as crianças. O que vocês acham? É 53, students, 53. Ok? Eu acho que é para a organização das crianças, teacher. Very good. É isso aí. Porque lembra, ó, olha o que ele fala. Help us. Nos ajude para ajudar eles. Então, very good. Here. The pronoun then refers to. O pronome then refere-se a quem? The hospitals or the children? Os hospitais? No, the children. Ó, nos ajude para ajudar eles. Eles quem? As crianças. Mas valeu a tentativa. The children. Very good. Então, ó, help us to help them. Nos ajude para ajudar eles. Health Children Organization, the children. Number 3. Read the sentences and match the columns. Leia as frases e relacione, combine com as colunas. A. Mary has an appointment with Dr. James Waters. B. Mr. Brown prescribed me some medicine. I need to take a medicine every 6 hours. C. What's the matter with Linda? Aí você tem aqui. What's the matter with her? She has an appointment with him. He prescribed me some medicine. I need to take it every 6 hours. Então, o que foi falado aqui? Você tinha que relacionar com o pronome que substituiu de forma correta o substantivo aqui, ó. Por exemplo, for example, Mary has an appointment with Dr. James Waters. A Mary tem dado alguns apontamentos ou conversado com o Dr. James Waters. Então, ó, o
o que a gente substituiu Mary por she, que é o sujeito. E depois o Dr. James Waters foi quem sofreu a ação do sujeito. Então, isso foi substituído por him. Então, letter A é essa aqui, ó. Deixa o teacher trazer para cá, ó. Ó, Mary, she. Dr. James Waters, him. Ok? Agora, letter B. Mr. Brown prescribed me some medicine. I need to take the medicine every 6 hours. A letra B é aqui, ó. Mr. Brown. É ele, he. Ok? I need to take the medicine. Tá vendo? The medicine. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o remédio. O remédio foi substituído por it. Porque é objeto, coisas, ó. It. Beleza? Então, essa é a letter B. E o último. What's the matter with Linda? Qual é o problema com Linda? Tá vendo a palavrinha Linda, o substantivo Linda? Foi substituído por her. What's the matter with her? Qual que é o problema com ela? Her. Tá? Agora deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Ah, já colocou A-C-B. Não, mas ficou C-A-B. Tá? C-A-B. Olha lá, ó. C-A-B. Galera, você vai usar esses pronomes aqui que o teacher falou, her, him, aqui, quando as pessoas sofrem a ação, quando a gente está sofrendo, que a gente chama de pronome objeto, tá? Object pronoun, ok? Quando que você sabe que você vai usar ele? Quando você tem preposição, olha aqui, ó, tá vendo a preposição with? Deixa o teacher circular ela aqui, ó. With é com. Tá vendo aqui? Ó. Ou depois de verbo. Olha aqui o verbo take. Olha o verbo prescrever. Tá? É diferente de subject pronoun, que é o pronome que a gente está acostumado a falar. I, you, he, she, it, you, we, and they. Esses pronomes que eu acabei de falar para vocês aqui, I, you, he, she, it, we, and they, começam as informações. Eles são sujeitos das frases. E esses que nós estamos trabalhando hoje, não. Eles geralmente recebem a ação, tá? E são colocados ou falados depois de preposições, depois de verbos, que nem eu circulei aqui, ó, a preposição with, que é com, with her. Eu não posso colocar with she. Eu tenho que colocar with her, porque o she é the subject pronoun, começa frases. Geralmente são sujeitos. Então, ó, with her. Eu não posso colocar with he aqui, eu tenho que colocar with him. Tá? Vocês vão notar aqui embaixo, ó. Quando a gente trabalhar aqui com vocês. Deixa o teacher fazer esse number 4 juntos. Complete the sentences using the appropriate pronoun. Complete as frases com o pronome apropriado. Here. My mother asked. Tá vendo aqui, ó? Você tem o me e o I. Os dois, students, significam eu, tá? Os dois, deixa eu colocar aqui, eu. Só que o que acontece, students? O me, ele é the object pronoun. E o I é the subject, tá? Então, olha só. Lembra que eu falei que depois de verbo eu tenho que usar the object? Então, olha o verbo aqui, ó. My mother asked. Asked. Ela perguntou. Minha mãe perguntou. Ó o verbo perguntar aqui, ó. Ok? Ask. Eu vou usar me ou I? Eu vou usar o me, porque eu tenho verbo. Esse I aqui seria se eu estivesse iniciando a frase com ele. Ele é o quê? The subject. Ele é um sujeito. Aqui a gente tem que completar com o objeto, ok? Então, me.
Só você pegar, galera, como referência os verbos. Verbos, preposições. Ó, my mother asked me. Nem combina também, ó. My mother asked I. Não, my mother asked me to go to the drugstore and buy. Olha aqui o verbo comprar de novo, ó. Buy. Her or she? Her. Her. Some pills. She has a terrible headache. Olha só, minha mãe me pediu para ir na farmácia comprar para ela algumas pílulas ou comprimidos. She has a terrible headache. Ela tá com uma terrível. Ó, ela, tá vendo aqui o she tá começando a frase. Ela tem uma terrível dor de cabeça. Então ela é o sujeito. Ela não tá sofrendo a ação. Entendeu? Então por isso que eu uso she nesse caso. Beleza? Está iniciando a informação. Aqui não. Aqui eu tenho o verbo buy, que é comprar, buy her. Nem combina também. Buy she. É buy her some pills. Até aqui tá tudo tranquilo? Me, her, isso. Qualquer coisa podem tentar me perguntar se tiver dúvidas. É um assunto que precisa praticar bastante, ter bastante atenção. B. My nose is running. Meu nariz está escorrendo. Ou correndo, né? My nose is running. My throat is sore and I have a fever. Minha garganta também tá dolorida e eu tenho uma febre. I guess. Me or I guess. Agora olha só. Presta atenção. I have the flu. Eu tenho uma gripe. Esse aqui é o sujeito. Eu tenho uma gripe. I have the flu. I have the flu. I guess. Eu acho que eu tenho uma febre. Uma gripe, sorry. I guess I have the flu. Peter has a stomachache. I think he needs to see a doctor. Que ele precisa ver o médico. Agora, ele é o sujeito. Ele precisa. He needs to see a doctor. Beleza? He needs to see a doctor. É que, galera, em inglês, não precisa de ficar adicionando vírgula, ponto. Então, muitas vezes, se você fosse comparar com o português, eu penso, aí seria aqui provavelmente uma vírgula. Mas como em inglês a gente não tem, a gente tem que associar assim, ó, que aqui é uma informação. I think. Mesmo que não tenha vírgula, mesmo que não tenha ponto, aqui já começa uma outra informação. Por isso que he needs to see a doctor. Ele precisa ver um médico, tá? Então vocês têm que ter isso na mente também, tá? Que não é porque não tem vírgula, não tem ponto, tá? Em inglês não tem necessidade de ficar enchendo de vírgula, enchendo de ponto, tá? Então, ali, I think, eu penso, eu acho, é uma informação. Ali já começa outra informação. He needs, tá? Beleza? Laura e Lucas look bad. Laura e Lucas estão mal, visual mal, assim, tão ruim. What's the matter with? Qual é o problema? Olha aqui a preposição. Ó, with. Tendo preposição, eu não preciso nem olhar para they, é then. Tem preposição ali, ó. Qual é o problema com eles? Qual é o problema deles? What's the matter with them? Olha a preposição with aqui. My little brother has a cold. Meu irmão mais novo tem um resfriado. The doctor is examining. O médico está examinando ele. Olha só. Him. I hope, eu espero. I hope, começou outra informação. Ó. Esse eu espero. Se fosse em português, teria vírgula aqui, né? Mas não é em português. I hope he gets better soon. Que ele melhore rapidamente. Tá?
Então, ó, number 5, observe the sentences in activities 3 and 4 and complete the information using the words after and before. Observe as frases da atividade 3, as frases da atividade 3 e 4, e complete as informações usando as palavras after, que é depois, and before, que é antes, tá? Então, isso que tem aqui, que a gente vai completar agora, o teacher falou bastante para vocês, tá? Ô, gente, do que vocês estão falando aqui nos comentários? É da aula? Se for da aula, it's okay. Se não, ah, então tá bom. Ok. Oi, pode falar. Ah, ok. Qualquer coisa, podem ativar o microfone e perguntar, tá bom? Então, observem aqui, students. After é depois, before é antes. Olha só. We use, nós usamos I, you, he, she, it, we and they antes ou depois dos verbos? Lembra que esses aqui são os que se referem a sujeito, então eles vêm antes, before. Before é antes, tá? Então, antes de verbos, eu uso esses aqui. For example, I study, you study, he study, she study. I drink, you drink, he drink, she drink, ok? Já esses aqui, letter B, we use me, you, him, her, it, us, and then depois, after, que é depois, verbs and prepositions, que é o que eu expliquei para vocês, que o me, o you, o him vem depois. Por exemplo, as preposições with me, to me, by her, ok? By him, ok? Study with me, study with you, ok? Então, essa é a página 53, 53. Aqui na 54, students, na 54, nós temos time to reflect, que é a hora de refletir. Being healthy, tendo uma vida saudável, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Esse aqui vai ser de homework, ok? Homework. Very easy, muito fácil, tá? Então, ó, vocês vão ler esse texto, beleza? Essas informações que estão aqui, ó, essas pontuações. Tem aqui um vocabulary para te ajudar. Develop, desenvolver. No matter what the chose, sorry, no matter what you choose. Não importa o que você escolher. To take care of yourself, cuidar de si mesmo. Worry, preocupar-se. Aí você vai responder essas duas perguntas. Which actions above do you usually do? Quais ações acima você normalmente usa? Tá? Quais ações acima você normalmente usa? Então, você vai ler isso aqui e ver quais ações que você usa. B, in your opinion, ó, na sua opinião, in your opinion, which other attitudes are important for being healthy? Na sua opinião, quais outras atitudes são importantes para se tornar saudável? Tá? Então, essa tarefinha de interpretação aqui é muito fácil. Tá? Tem aqui, ó, do exercises, fazer exercícios. You can play sports, você pode praticar esportes. Ride a bike, andar de bicicleta. Então, tem vários apontamentos aqui referentes à saúde, tá? Beleza? Também facinho essa tarefa. Aí o time to listen, seria legal vocês fazerem. Lógico, se vocês tiverem o CD na sua casa, tá? Você tem aqui, ó, time to listen. Track 16, na faixa 16.
For example, listen and number the pictures from 1 to 3 according to what you hear. Numere de 1 a 3 de acordo com o que você escutou. Tem 3 imagens, então você usaria o que aconteceu primeiro, enfim. Number 1, 2, 3. O number 4, listen to the dialogue again and answer the questions. Leia o diálogo novamente e responda as perguntas. For example, what are Sally's symptoms? Quais são os sintomas da Sally? What is the doctor's diagnosis? O que o doutor diagnosticou? Se não conseguir fazer, gente, porque não tem o CD, não tem problema. Porque daí o teacher corrige na próxima aula, tá? Beleza? Então é bem tranquilo. Esse aqui dá pra gente fazer agora, tá? Na página 50 e... Let's see, 56, 56. Então, esse eu quero fazer com vocês, que dá tempo ainda. Tá? Time to write, hora de escrever. What kind of information has to be mentioned in flyer to promote a dengue flu prevention campaign? Can you think of their talks? How it's transmitted? Prevention, the symptoms. Vaccination, que é a vacina. Como que se transmite, ó. O que a gente tem aqui? Tem tudo isso, né? Dá para marcar um X. Flyer. Flyer é tipo um panfleto, tá? Na verdade, eu vou sugerir uma... Isso aqui eu vou deixar para trabalhar com vocês na próxima aula. Por quê, galera? Porque isso aqui é para vocês criarem uma campanha, né, de prevenção a alguma coisa. Por exemplo, vocês criarem uma campanha, desenvolver... vamos supor que vocês... Vamos pegar um assunto que está aqui nos dias atuais, o coronavírus, por exemplo. Aí você ia falar, você ia colocar alguns tópicos do que é, por exemplo, o coronavírus, e o que você faz para se prevenir, né? Uso de máscara, lava as mãos com frequência, usar álcool em gel, não ficar em aglomerações. Você ia colocar isso e um tratamento. Que tipo de tratamento que está sendo utilizado no momento. Mas não precisa ser coronavírus, pode ser qualquer coisa. Mas isso aí eu vou deixar para fazer com vocês, passar para vocês na próxima aula, que eu acho que fica mais fácil para a gente conversar, a gente tem mais tempo. Então, o que eu quero que vocês levem da aula de hoje? O uso dos pronomes. Tá? Você tem the subject and the object pronouns. Então, você tem que fazer sempre... eu vou colocar aqui em forma de comentário. Quando você tem I, você vai usar me. Quando você tem o you, você vai usar we are. Quando você tem o he, você vai usar o him. Quando você tem o she, você vai usar o her. Quando você tem o it, você vai usar o its. Quando você tem o we, que é nós, você usa us. Quando você tem o they, você usa them. Tá? Se você tiver dúvida, é uma forma de memorização. I, me. You, your. He, him. She, her. It, its. We, us. They, them. Ok? Esse primeiro aqui, the subject, e o segundo, the object, que foi o que vocês viram. Essa segunda coluninha, me, your, him, her, its, us, and then, você usa depois de verbo e depois de preposição. Ok? E esse aqui você vai usar antes dos verbos. I sleep, you sleep, he sleep, ok? Tranquilos? Qualquer dúvida, gente, anotem lá no book, anotem no livro, no material, e vão me perguntando na próxima aula, tá? Beleza? Deixa o teacher só parar a gravação aqui. Bye, bye.